O tema deste vídeo é um grupo conhecido como anabatistas. Curiosamente, apesar de terem surgido no bojo da Reforma Protestante, foram rejeitados e perseguidos por praticamente todos os demais protestantes. Por que isso aconteceu? Fique comigo e descubra! O cristianismo havia deixado de ser o que havia sido nos tempos do Novo Testamento. O Zwinglio sustentava que somente deveria ser praticado aquilo que se cresce ou aquilo que era encontrado na Bíblia. E logo apareceram outros que assinalavam que o próprio Zwinglio não levava essas ideias à sua conclusão lógica. Segundo estas pessoas, deveria haver um contraste rígido entre a igreja e a sociedade que rodeia a igreja. Para estas pessoas, a conversão de Constantino representou um abandono do cristianismo dos primórdios. A igreja não deveria confundir-se com o restante da sociedade. As pessoas pertencem à sociedade por nascer dentro dela, mas para fazer parte de uma igreja é preciso uma decisão pessoal. Em outras palavras, a igreja deve ser uma comunidade voluntária. Como consequência destas ideias, o batismo de crianças deveria ser rechaçado. A verdadeira natureza da fé cristã requer decisão própria. E uma criança não tem capacidade de fazer tal escolha. A decisão dos pais não vale para a criança. Essas pessoas defenderam, além disso, o pacifismo. Um cristão não deveria pegar em armas em hipótese alguma, nem mesmo para defender a sua pátria. Estas doutrinas não foram recebidas muito bem na Alemanha, em Zurique, nem em nenhuma outra parte onde o movimento protestante veio a se desenvolver. Estas opiniões apareceram em diversos lugares, sem que houvesse uma conexão direta entre um grupo e outro grupo. Porém, aparentemente, foi em Zurique, território de Zwinglio, que elas primeiramente surgiram entre um grupo que se chamou de Irmãos. Inicialmente, os irmãos acompanhavam o reformador da cidade, mas quando perceberam que ele não seguiria as suas proposições, que ele não acompanhava o grupo, decidiram fundar eles mesmos uma comunidade de verdadeiros seguidores de Jesus. O ex-sacerdote George Bauroch pediu a outro dos irmãos, Conrad Grebel, que o batizasse em 21 de janeiro de 1525, no meio da praça de Zurique. Aquele primeiro batismo significava a necessidade que a pessoa tivesse e proclamasse a sua fé antes de ser batizada. Como resultado, imediatamente, essas pessoas passaram a ser apelidadas de anabatistas, que quer dizer rebatizadores. A oposição veio tanto dos católicos como dos demais reformadores. Os anabatistas eram perseguidos por todos os lados. Eles eram considerados subversivos à doutrina e à sociedade. Ao insistirem no contraste entre a igreja e a sociedade de uma maneira geral, eles estavam afirmando que as estruturas de poder dessa sociedade não deveriam ser transferidas para dentro da igreja. Os anabatistas insistiam, então, numa igreja de caráter voluntário, distinta da sociedade civil. Além disso, muitos dos anabatistas eram igualitários. Os pobres e os ignorantes eram tão importantes dentro daquelas comunidades como os ricos e os sábios. Tudo isso causou um efeito altamente subversivo para a Europa do século XVI. Em 1525, as regiões católicas da Suíça começaram a condenar os anabatistas à pena capital. No ano seguinte, o Conselho de Zurique decretou também a pena de morte para quem rebatizasse ou quem se deixasse rebatizar. Todos os demais territórios protestantes da Suíça seguiram o exemplo de Zurique. Em 1528, Carlos V, imperador do Império Germânico, decretou a pena de morte para os anabatistas. Com exceção de Filipe de Hesse, um príncipe da Alemanha, os demais príncipes alemães, católicos ou protestantes, aplicaram fortemente o decreto imperial, condenando à morte todo anabatista que eles encontraram dentro de seus territórios. Na Saxônia, onde estava Martinho Lutero, os anabatistas foram acusados tanto de hereges como de rebeldes. Tanto as cortes eclesiásticas como as civis tinham então jurisdição para castigar quem se atrevesse a repetir o batismo e quem se negasse a apresentar seus filhos pequenos para receber o batismo. O resultado destas perseguições aos anabatistas em toda a Europa foi um banho de sangue, uma impressionante quantidade de pessoas a morrer. Com ironia, em alguns destes lugares, eles eram condenados à morte
por afogamento. Talvez o número de anabatistas mortos tenha sido até maior do que os cristãos da antiguidade durante as perseguições romanas. E como no passado, quanto mais se perseguia o movimento, mais ele crescia. Menossimos foi um dos líderes deste movimento. Ele nasceu em 1496 em Witmarsum, na província da Frísia, no que hoje é a Holanda. Cresceu em uma Europa profundamente católica, mas como sabemos, o século XVI foi marcado por mudanças radicais no campo do cristianismo. Esse foi o tempo de Martinho Lutero, de João Calvino, mas também dos anabatistas. Foi nesse contexto turbulento que Menossimos surgiu. Ele era sacerdote católico, mas começou a questionar suas crenças. Ele se converteu, segundo os relatos, em 1536 ao movimento anabatista, após um período de dúvidas profundas sobre a doutrina do batismo infantil, algo que ele começou a questionar enquanto estudava a Bíblia. Ele se juntou, então, a um grupo de anabatistas liderados por Obi Phillips e logo se tornou uma das vozes mais influentes do grupo. Menossimos adotou uma postura pacifista radical, o que se tornaria uma marca distintiva dos menonitas, os seguidores de Menossimos. Para ele, a fé cristã deveria ser uma expressão de paz e de obediência às Escrituras. Ele rejeitava a violência em todas as suas formas, acreditando que o cristão de verdade deveria se submeter às autoridades civis em tudo, exceto quando estas ordenassem algo contrário à Bíblia. Isso significa que os menonitas não deveriam prestar juramento nem participar de serviço militar. A sua defesa do batismo de adultos também o diferenciava dos católicos e dos protestantes tradicionais. Apenas aqueles que professassem a sua fé poderiam ser batizados. E o Menossimos realizava o batismo derramando água sobre a cabeça dos que se batizavam. A posição pacifista dos menonitas não foi bem vista nem bem recebida pelos governos da época, que consideravam que isso subvertia a ordem social. A recusa deles em portar armas era um perigo para a sociedade. Isso levou a uma série de perseguições por parte do Estado e migrações por parte dos menonitas. No século XVI, muitos fugiram para a Europa Oriental, especialmente a Rússia, onde encontraram uma relativa liberdade religiosa durante algum tempo. No entanto, a pressão para o serviço militar obrigatório os forçou a migrar novamente, desta vez para a América do Norte e depois para a América do Sul, em busca de lugares onde pudessem viver em paz e em isolamento. Menossimos passou o restante de sua vida viajando pela Holanda e pelo norte da Alemanha, pregando suas crenças e ajudando comunidades anabatistas a se organizar. Ele viveu sob constantes ameaças, pois os anabatistas eram perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes. Curiosamente, enquanto muitos de seus contemporâneos anabatistas foram executados, Menossimos conseguiu escapar destas perseguições, provavelmente devido à sua postura pacífica e à sua habilidade de evitar confrontos diretos com as autoridades. Agora, uma curiosidade sobre Menossimos. Apesar de ser um líder anabatista muito respeitado, ele sempre recusou o título de chefe ou líder do movimento. Ele acreditava que a comunidade deveria funcionar de forma descentralizada, que não cabia a ele exercer autoridade sobre os demais do grupo. Essa modéstia se refletiu na organização dos menonitas, que até hoje mantém uma estrutura congregacionalista sem uma hierarquia rígida. O legado, então, de Menossimos e dos menonitas permanece vivo até este momento. Os seguidores, os menonitas, continuam a praticar um estilo de vida baseado no pacifismo, na simplicidade e na obediência às Escrituras. Até hoje existem algumas comunidades menonitas que optam pelo isolamento. Muitas estão na América do Norte, mas também encontramos algumas destas na América do Sul e também aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com quem você acha que possa se interessar pela temática. O mais importante é o seu like. Por meio dele, o algoritmo do YouTube entende que este vídeo é merecedor de ser encaminhado para outras pessoas. Eu ofereço para você 2 cursos. O primeiro deles é o que é escatologia. Vamos falar neste curso, eu falo nesse curso totalmente EAD sobre o fim do mundo no Antigo Testamento, o fim do mundo no Novo Testamento e o fim do mundo na história. O outro curso é interpretação bíblica, como ler e interpretar a Bíblia. Você pode se inscrever se você estiver usando o computador, apontando o celular para o QR Code.
Caso contrário, se estiver usando o celular, é só clicar no link que está aí nos comentários deste vídeo. Até uma próxima, se Deus quiser.